Boa tarde a todos. Nesse momento quero compartilhar com vocês uma palavra vinda da parte do nosso Deus, que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, e o versículo 1 a seguir, que tem como título O Quarto Homem. Vamos à leitura da palavra de Deus. O versículo 1 diz o seguinte: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Como podemos ver, aqui vemos que Nabucodonosor ele construiu uma estátua grande. E ao terminar essa estátua, ele convidou todos ali os satrapas, os prefeitos e os governantes ali para prestarem culto àquela imagem que ele construiu. E após ele convocar essas pessoas, o decreto também foi para toda a nação ali da província de Babilônia. E o decreto foi para que todos os povos ali, tribos e línguas, se prostrassem diante daquela imagem que ele tinha construído. E aquele que não se prostrasse era lançado de imediatamente na fornalha de fogo, fornalha ardente. Como aqui no versículo 4 diz o seguinte: Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as tribos, de todas as línguas, No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então veja só, aqui está dizendo que quando o arauto apregoasse ali em alta voz para que as pessoas adorassem aquela estátua de ouro, todos tinham que se prostrar. E aquele que não se prostrasse seria lançado de imediato na fornalha ardente. E vemos no decorrer da história, no versículo 7, diz que todos os povos ali se prostraram. Homens de todas as línguas adoraram a imagem de ouro que o rei construiu. E interessante que aqui diz que todos os homens o adoraram. Mas quando vamos para o versículo 8, a gente vê que alguns homens, ou melhor, no versículo 12, vemos que alguns homens não prestaram homenagem àquela estátua que o rei tinha ordenado. O verso 8 começa relatando que no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Ou seja, o decreto foi para todos. E quando tocou-se o som dos instrumentos ali, as pessoas adoraram a estátua. No mesmo instante, chegou alguns homens para acusar
os 3 hebreus. E a acusação é essa, verso 10, diz assim: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Bem, irmãos e amigos que aqui estão ouvindo nesse momento, aqui foi feita a acusação contra esses 3 hebreus, em que eles chegaram perante o rei Nabucodonosor e acusaram eles, porque não adoraram a sua imagem. E ainda lhe perguntaram: Tu, rei, ordenaste um decreto para que todos aqueles que não adorassem a tua imagem fossem lançados no lago, na fornalha de fogo? O rei confirmou que sim. E aí, olha o que os homens falam para o rei. Verso 12 do capítulo 3 de Daniel: Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Veja só, quando ali os homens chegam para acusar Sadraque, Mesaque e Abednego, e conta o relato para o rei, em que eles não adoraram a sua imagem, o rei então fica furioso e manda chamar os 3 jovens. Manda chamar os jovens para perguntar-lhes: no versículo 14, olha só a pergunta que o rei faz para os 3 jovens. Falou Nabucodonosor e disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que levantei? E olha só o que o rei fala para eles novamente. Versículo 15 diz o seguinte: Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então veja só, o rei manda chamar os 3 jovens, os 3 judeus ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz: Olha, eu soube que vocês não adoraram a imagem que eu construí. Eu baixei o decreto para que todas as nações, povos, tribos e línguas prestassem homenagem à minha imagem e eu adorasse. Mas vocês não fizeram caso dos meus deuses. Agora eu vou lançar novamente a ordem, e quando vocês ouvirem o som ali da citara, do pífaro e toda sorte de instrumento que eu mandei tocar, quando vocês ouvirem, vocês vão prostrar diante da minha imagem. E olha só o que ele fez ainda mais: e se vocês não se prostrarem, eu vou lançar na fornalha ardente, e quero ver quem é o Deus que vai livrar das minhas mãos. Vemos aqui nesse momento uma ironia do rei Nabucodonosor, quando ele fala: quero ver qual Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Ele quis dizer nesse momento que não existia Deus para salvar aqueles jovens da fornalha de fogo. E veja só a
resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. O versículo 16 relata o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Verso 17, irmãos. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Veja só, por um lado, o rei Nabucodonosor fala em tom de arrogância, de ironia, dizendo qual seria o Deus que ia salvar aqueles homens da fornalha de fogo das mãos do rei Nabucodonosor. E a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego foi esta: quanto a isso não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente, da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Percebemos aqui que esses jovens, esses 3 homens judeus, estavam dizendo para o rei Nabucodonosor: olha, se Deus quiser nos livrar, ele livra. E se ele não quiser, fica tu, ó rei, sabendo que não vamos adorar a tua imagem que tu construiu. Aqui ele está dizendo para o rei. Nós podemos compreender a seguinte verdade: se Deus aqui não quisesse salvar aqueles jovens, ele continuaria sendo Deus. E quando o rei ouve esta resposta, diz que o seu semblante muda completamente ali, de tanto ódio que ele estava, quando os 3 jovens falaram esta resposta, deram essa resposta para o rei. Ele entendeu aquilo como uma afronta para ele. E foi aí que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Veja só. Um fogo já é quente, logo de início. Imagina aquecido 7 vezes mais. Como que estaria as chamas daquela fornalha ali acesa? O relato conta que Nabucodonosor deu ordens para que lançassem aqueles homens na fornalha, atados, amarrados ali naquela fornalha, nas chamas. E diz que quando os guardas ali foram jogar aqueles 3 judeus na fornalha, aqueles guardas, eles foram mortos. Aqui podemos tirar uma verdade logo de início aqui, e isso o rei Nabucodonosor não percebeu. Que quando os soldados, os guardas chegam lá com os 3 jovens para lançarem na fornalha, aqueles guardas, diz a Bíblia, que eles foram mortos só pelo calor das chamas ali. E por que que os 3 jovens ali, naquele mesmo calor onde os guardas estavam, não foram mortos? Antes dos jovens entrar na fornalha, já vemos ali o agir de Deus. E isso o rei não percebeu. E diz o relato bíblico que esses homens, eles caíram dentro da fornalha de sobremaneira acesa. E quando eles caíram dentro da fornalha, que estava superaquecida,
O versículo 24 vai relatar algo impressionante que aconteceu naquele momento ali. Diz assim o versículo 24 do capítulo 3 de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Como podemos ver, o que o rei pensava que ia acontecer com aqueles homens, que eles iam ser queimados, quando o rei olha para dentro da fornalha, ele se espantou quando viu aquilo. Quando viu 4 homens passeando ali entre as chamas, e aí ele pergunta: Não foram lançados 3 homens na fornalha? E ali os seus oficiais respondem: Sim, ó rei, foram 3. E aí então vem a pergunta: E como eu vejo 4 homens lá dentro da fornalha? Voltemos um pouquinho aqui no versículo 15, na parte final, quando o rei falou: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E quando vamos aqui para o versículo 24, o rei reconhece que lá está 4 homens. 4 homens estão dentro da fornalha lá passeando. Aquele 4º homem é justamente o Senhor. Ele enviou o seu anjo ali para livrar os 3 jovens. Veja que na ironia do rei, ele diz: Quem é o Deus que vai salvar vocês das minhas mãos? Podemos ver aqui a confiança daqueles 3 jovens. Eu imagino aqui, humanamente falando, aqueles 3 jovens, eles poderiam ter desistido, poderiam ter renunciado à sua fé e não servir ao seu Deus. Mas o que eu te dizer, meus amigos, irmãos, e todos que estão nesse momento ouvindo esta mensagem, eu afirmo que aqueles 3 homens eram homens de princípios, homens fiéis ao Senhor, e que jamais iriam ceder, mesmo estando em Babilônia, uma terra totalmente idólatra, onde lá a crença é em um Deus, em vários deuses. E aqueles 3 homens decidiram ser fiéis, mesmo em Babilônia, mesmo no lugar onde a crença é de outros deuses e não o Deus único e verdadeiro. Eles confiaram tanto no Senhor a ponto de eles dar a resposta para o rei: se o nosso Deus, ó rei, quiser nos salvar, ele nos salva, e se ele não quiser, fica tu, ó rei, sabendo que nós não vamos adorar a tua imagem. Que confiança desses 3 jovens. Eles falaram isso porque eles tinham uma comunhão diária com o Senhor, e eles sabiam em quem confiavam. E vejamos que quando o rei se depara com 4 homens lá na fornalha, ele reconhece que realmente foi Deus que livrou aqueles jovens da fornalha ardente.
E ao ele reconhecer, ele baixou um decreto ou melhor, ele bendisse ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ao bendizer ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele baixou um decreto que todos que dissessem blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seriam despedaçados. E podemos ver aqui que por confiar no Senhor, por decidir acreditar que o Senhor estava com eles, isso foi o que fez a diferença. Eles estavam dispostos a morrer por defender os princípios do Senhor. Essa história maravilhosa que deparamos na Bíblia serve de exemplo para todos nós, de que em meio às provações, mesmo que venha chegar à morte por causa do Evangelho, vale a pena permanecer fiel ao Senhor. O quarto homem que salvou os 3 jovens na fornalha é o mesmo Deus daquela época, e que hoje Ele quer andar com você, Ele quer te dar a vitória. Quando você pensar que tudo está acabado, Ele está presente para andar com você, para te dar alegria, sanar o teu problema. Muitas das vezes podemos estar passando por uma dificuldade enorme. Aquela fornalha acesa, hoje para nós, pode simbolizar as adversidades que temos que enfrentar e que estamos passando. Muitos passam por tribulações e acham que é o fim. Por que que não tomamos como exemplo os 3 jovens e ter a certeza de que o Senhor é conosco? Eu imagino ali a alegria daqueles 3 jovens dentro da fornalha, passeando ali. E o mais incrível é que a Bíblia relata que ao saírem da fornalha não sentiram dano algum causados pelas chamas, nem as suas roupas se modificaram, nem cheiro de fumaça ficou nas suas vestes. Que livramento que o Senhor deu ali para aqueles 3 jovens. Eu imagino agora o que o rei Nabucodonosor passou a pensar. Porque antes ele tinha dito uma palavra com arrogância, duvidando da existência de Deus. E Deus ali provou que Ele é Deus. O que podemos aprender nessa história é que nada é impossível para Deus. Humanamente, era impossível aqueles 3 jovens saírem ilesos de dentro da fornalha. A expectativa ali naquele momento, ali humanamente falando, era que as pessoas vissem apenas as cinzas daqueles 3 jovens consumidos pelo fogo, pelas chamas ali. Mas a Bíblia diz que eles não foram destruídos.
eles estavam passeando ali no meio daquelas chamas com o anjo do Senhor. Aqueles homens foram salvos da fornalha porque eles confiavam em um Deus único, um Deus que está acima de tudo e de todos. E é esse Deus que eu sirvo, que todos devem servir esse Deus maravilhoso, um Deus que não desampara. E como vimos, ele não desamparou os 3 jovens judeus ali, os seus servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que estavam em Babilônia, uma cidade totalmente idólatra, e que o Senhor ali não era bem-vindo para aqueles povos, para muitos daqueles povos, mas para aqueles 3 homens, Deus ali agiu e mostrou o seu poder para aquele povo. E ao fazer isso, ele afirmou que só existe um único Deus verdadeiro. E isso o rei Nabucodonosor reconheceu a Deus como o único Deus verdadeiro. E que possamos tomar como exemplo a vida de oração, a vida de comunhão desses 3 jovens que estavam exilados em Babilônia. Eu imagino quanto de pecado existia ali naquela cidade. E hoje, para nós, a Babilônia hoje é este mundo envolto no pecado, onde as pessoas não estão nem aí para o Senhor, vivem da maneira que acham certo. E hoje existe também homens fiéis neste mundo pecaminoso, homens que diariamente estão em comunhão com Deus e que procuram ser fiéis em meio às provações, homens que não se vendem e não se deixam ludibriar pelo pecado, mas homens que são fiéis, mesmo que para isso tenham que perder a própria vida para defender os princípios do Senhor. E que têm em mente e acreditam que aquele 4º homem que livrou os 3 jovens da fornalha ardente lá em Babilônia, hoje também livrará a mim e a você e a todos quanto confiarem no Senhor. Vale a pena confiar no nosso Deus, porque jamais Ele vai deixar de cumprir com a promessa que Ele fez para cada um de nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Deus está conosco, não devemos temer. Assim como aqueles 3 jovens diante do rei não temeram e deram a resposta à altura para aquele rei. Que nós também possamos fazer o mesmo, exaltar a Deus, mesmo em meio às tribulações, quando parecer que elas estão grandes demais a ponto de nos destruir, e nós venhamos a colocar Deus acima de tudo, porque com certeza Deus irá em nosso socorro, assim como socorreu os 3 jovens da fornalha ardente. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma tarde maravilhosa, em nome de Jesus.